Então bora. Fazendo minhas pesquisas voltadas a compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, ó. Piano ou certo modo de música, de modo geral. Alcione, mas eu sou um louco fanático. Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. A começar, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você está aqui ouvindo a gente, esses convidados maravilhosos, que tal dar um pulinho lá na nossa comunidade? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sou a Dai Breternitz e, como sempre, ando muito bem acompanhada. E eu sou o Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Carolina Brito. Ela é professora, pesquisadora, coordenadora de programas de extensão, é produtora e apresentadora de um podcast de divulgação científica. Seja muito bem-vinda, Carol. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui com vocês. Aê! Prazer é todo nosso. Show de bola. E pra começar essa bagunça boa, conta pra gente, Carol, você é natural de onde? E é da Gema ou só, tipo, mamãe tava passando, quando viu eu nasci? Não, olha só, eu sou natural de Porto Alegre, então eu sou gaúcha, sem nenhum orgulho, né? Porque os gaúchos têm orgulho de ser de Porto Alegre, ser gaúcha. Eu não tenho isso, infelizmente. Mas, assim, nasci nesse canto do Brasil aqui, onde faz frio, né? Úmido e tal, enfim, então eu sou daqui, sou da Gema nesse sentido, porque meus pais são do interior do Rio Grande do Sul, e minha família toda daqui também, então assim, eu não tive a sorte de nascer num cantinho mais quentinho, sou daqui mesmo. Porto Alegre sabe ser frio, né? Olha, é que até assim, tem poucos dias de friozão, mas é que é muito úmido, sabe? Então assim, se bem que esse ano agora parece que é um ano recorde sem chuva, né? Então não dá nem pra reclamar. Mas assim, tem dias que faz muito frio aqui. E aquele frio meio que corta. É o frio que dá no osso que a gente brinca, né? É, mas é a vida, né? Temos que enfrentar a realidade. Isso aí. Ô, Carol, e além de passar frio, quais hobbies que você tem e o que eles podem dizer sobre você? Olha, o meu principal hobby eu acho que é fazer esporte. Eu curto muito fazer esporte. Desde bem jovenzinha, assim, eu corro, né? Eu comecei a correr aos 13 anos. E daí eu me lembro que no começo o meu objetivo era fazer a Volta da Redenção, né? Quem mora em Porto Alegre sabe, conhece o Parque da Redenção, eu morava ali perto. E aí com o tempo fui aumentando, assim, né? Então eu comecei a correr mais. Então meu principal hobby eu acho que é o esporte. Eu gosto muito, fazia quando o mundo era aberto, né? Quando não tinha pandemia, eu fazia também academia e adoro ir pra montanhas. Claro que montanha aqui no Brasil já é mais difícil, né? Então eu sou uma apaixonada por ir pra montanha, ficar caminhando. Não sei esquiar, mas eu gosto muito daquela coisa assim meio desértica do mundo de montanha. Gosto muito de ir pra praia e gosto muito de encontrar pessoas, né? Assim, de estar com pessoas mesmo, coisas que a gente não pode fazer nesse momento. Mas sempre que, quando o mundo era outro ainda, né, quando eu podia, eu sempre estava organizando alguma coisa, né, ou com a minha família, ou com minhas amigas e amigos, assim, são os meus principais hobbies, eu acho, esporte e bater papinho. De quebra, organizadora de eventos, maravilhosa. Não exatamente, assim, porque porque assim, não, né, eventos de lazer, evento com os amigos. Isso, eventos pequenininhos, assim, porque eu sou, na real, bem preguiçosa de organizar evento grande, eu não tenho nenhum talento pra isso. Mas eu digo que quem consegue organizar eventos em família e em amigos é o melhor organizador de evento, porque sempre tem algum que fala, ai, não quero, ai, não, mas fulano vai, então também não vou. Tem que pôr uma certa energia, né? Exato, é muito legal isso, quando tem alguém que é o cimentinho da família ou dos amigos que faz isso acontecer, sensacional. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Muito bem, agora a gente vai pra uma pergunta que a gente considera aqui um pouco polêmica, porque depende muito da vivência de cada um, né? Então, o que é fazer ciência pra você, Carol? Interessante. Então, eu vejo, assim, a ciência é um processo de desenvolvimento do conhecimento, assim, que
tá sempre em construção, né? Então, fazer ciência é tu descobrir uma nova coisinha, em geral, no mundo real, né? Assim, sem falar daquelas grandes descobertas que a gente escuta às vezes em podcast ou revista de divulgação científica e pensa que meio que caiu do céu, mas não, né? A ciência é uma coisa bem do dia a dia, assim, que tu te faz uma pergunta nova, que nunca ninguém respondeu, ou que já responderam, mas de maneira diferente, daí tu propõe uma nova forma de olhar aquele mesmo problema, né? Entender uma peça a mais. Mas é um processo, assim, de conhecer algum fenômeno da natureza. É um processo colaborativo, né? Hoje em dia a ciência está num nível, assim, que é muito difícil tu fazer uma boa ciência se tu não tiver pessoas fazendo partes diferentes daquela pergunta, né? Então, uma parte experimental, uma parte teórica, um experimento que é super complexo. Então, é realmente um método, assim, que se desenvolve geralmente numa equipe e que tenta responder perguntas que a gente não sabe ainda. E tem um detalhe importante, né? Então, assim, a ciência tem toda uma metodologia que é banalizada às vezes, né? Que diz, minha teoria é que... Bom, para tu chegar numa teoria tem diversas etapas, né? Então, assim, tem as hipóteses, tem que ser plausível, tem que conseguir alguma maneira, alguma pergunta que te permita falsificar aquela hipótese. Então, assim, tem toda uma série de metodologia que faz com que a ciência tenha um rigor, né? Que permita que a gente hoje saiba coisas bastante incríveis, assim, né? Sei lá, tem tanta coisa que a gente já sabe hoje em dia e que tantas outras que faltam, mas acho que esse processo de desenvolvimento do conhecimento que tem esse método rigoroso e que está, né, em constante desenvolvimento. Então, eu acho que esse momento da pandemia nos mostra bastante que a ciência é um processo que tem mais perguntas do que respostas, né? E que o consenso científico, às vezes eu vejo muita bobagem dita aí. O consenso científico não é aquele consenso de que todo mundo senta e diz, eu concordo com isso aqui, estamos todos de acordo. Não, né? É um conjunto de evidências que vai se construindo ao longo do tempo e que para tu chegar num resultado final e bater o martelo e dizer que é assim, exige uma quantidade grande, né, de evidências e de estudos bem coordenados para conseguir chegar a um resultado final. Nossa, fantástico. Eu acho que esse ponto que você falou sobre a ciência ser colaborativa é uma coisa que a gente acredita muito aqui na Metzer. A gente conversa muito no nosso time, assim, como é que a gente vai conseguir potencializar cada vez mais a ciência, fazendo com que as pessoas que fazem ciência interajam cada vez mais, né? Acho que é uma coisa que a gente busca muito aqui no nosso dia a dia, assim, e busca potencializar, assim. Acho que é muito legal essa tua fala, assim, Carol. É que, na verdade, o que está acontecendo atualmente, né, assim, tem um nível de complexidade nas perguntas que é muito difícil tu chegar a alguma resposta interessante se tu não unir forças. Isso não é um papinho, é realmente o fato, assim, não sei, fico pensando, assim, tem tanta coisa, tantas perguntas, né, mas, assim, é muito complicado tu aprender do zero uma metodologia, né, tu vê, hoje em dia tu usa simulação numérica, tu usa Big Data muitas vezes, junto com uma certa teoria, junto com um experimento, assim, é impossível um cientista fazer tudo isso, é literalmente impossível. Então, sem colaboração, tu não consegue responder uma pergunta interessante. Sem dúvida, sem dúvida. E existem muitas perguntas para serem respondidas, né? Cada dia só aumenta. Existe, nossa, infinito, é infinito. E Carol, me diz uma coisa, assim, a ciência, assim como o esporte, né, que você falou quando começou bem nova, né, bem jovem, ela foi algo natural ou teve algum momento que foi uma escolha e falou, não, esse é o caminho que eu quero trilhar? Assim, eu tinha uma vontade desde pequenininha de ser astronauta, né, e acho que a minha geração... Tem muita gente que tinha essa vontade, porque quase todo mundo com quem eu falo que fez física entrou por causa disso. Depois acabou desviando o caminho, mas esse era um desejo de quase todo mundo. Então, assim, eu não sabia o que era fazer ciência naquela época, digamos, né? Mas eu sempre fui muito curiosa e, sobretudo, eu gostava muito de matemática. Então, eu fazia histórias matemáticas, me lembro que meu pai adorava passar viagem conversando sobre isso, né? E, por exemplo, eu, em vez de fazer palavras cruzadas na beira da praia, eu fazia provas antigas de matemática do vestibular, porque eu achava isso era um passatempo. Então eu gostava muito dessa questão de exatas, né? E a curiosidade também de entender algumas coisas, né? Então, assim, desse ponto de vista, eu tinha uma certa inclinação já para a ciência, apesar de nem saber, talvez, o que era aquela coisa. Mas, para mim, ciência também tinha um lado bastante internacional, porque eu tenho um tio meu que é químico, é um cara bem sucedido na química, fez doutorado pleno fora, fez na França na época, e isso também me fascinava, sabe? Essa questão de que ser cientista era também ter uma carreira internacional. Então, eu acho que tudo isso era um pouco junto no meu imaginário. Hoje eu vejo que eu tinha uma boa noção, assim, de algumas
coisas, sabe? E outras claro que não, mas pra mim era tudo isso, né? Então essa ideia de trabalhar numa área nova do conhecimento, fazer uma coisa que tivesse a ver com exatas, nesse caso então era ciências exatas que eu tinha mais tesão, né? E essa questão de ter uma carreira internacional que eu acho que, obviamente, não é só com a ciência que tu tem isso, mas a ciência, ela, digamos assim, ela é um pulo mais evidente para isso. Em particular, essa área de física, né, que é uma área, digamos, universal. Então, eu acho que tem essas coisas que me fascinavam na ciência. Eu tô aqui para perguntar para vocês quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar para mim? Você falou que com o passar do tempo você foi entendendo quais que eram esses pré-requisitos, assim, né? De, tipo, o que você estava buscando para sua carreira, assim. E isso hoje tá muito ligado com o que faz você sair da cama todos os dias, com o que faz você continuar atuando na sua área de pesquisa, fazer você continuar desenvolvendo ciência e desenvolvendo pesquisa? De certa forma, sim, né? Porque eu continuo achando a vida acadêmica, a ciência, assim, porque no Brasil, enfim, é totalmente relacionado, né? Só faz ciência, ou basicamente quase na academia. Eu continuo achando algo muito interessante, assim, muito fascinante, né? Assim, a ideia de que tu fazes uma coisa que tá na borda do conhecimento. Isso eu acho uma coisa muito legal, que tu tá sempre tentando aprender uma coisa nova. Mas, para além disso, grande parte do meu trabalho como professora, né, da universidade é relacionada à divulgação e à militância com relação a mulheres na ciência, né? Então, o que me faz levantar da cama todo dia, em parte, é essa questão de que, poxa, legal, eu vou trabalhar um pouco mais na minha pesquisa e conversar com meus alunos, entender aquela questão e tal. Apesar de que no dia a dia a ciência pode ser bem complicada, porque tu passa grande parte do tempo sem entender grande parte do que tu tá fazendo, até ter uma ideia boa. Então a realidade do dia a dia não é, né, aquela beleza, eureka, tipo, não é eureka, né? Tô tomando banho e daí vejo a água subir, daí me dou uma conta de que existe lá, enfim, né? Aquelas histórias contadas que de maneira um pouco estereotipadas, não é bem assim. A clássica história da maçã caindo na cabeça, né? Então, essa daí, né? Opa, me dei conta da gravidade, beleza. Enfim, eu ainda tenho muito prazer em realmente descobrir coisas, às vezes bobas, né? Que diz, como é que eu não me dei conta antes? Daí começa a ser evidente, isso aí ainda acho muito legal. Mas também tem essa coisa de que a vida acadêmica, ela é bem diversa, né? Eu dou aula e gosto de dar aula, eu acho que é legal a interação com os alunos, né? É uma coisa que agora menos, porque virtualmente é tudo menos legal. Mas eu curto essa coisa, assim, de conversar, de ver a geração nova, assim, de ver como é que as coisas estão mudando, essas coisas eu adoro. E também essa parte da divulgação científica e de militância pelas pesquisas nas questões de gênero também me dá muito prazer, né? Então, assim, acho que o que me faz levantar da cama não só a ciência propriamente dita, mas as questões que essa busca pela ciência me proporcionou, porque a vida acadêmica, que, na verdade, eu sou professora universitária porque eu queria ser cientista, então é por isso que eu busquei essa carreira, né? E, além de ser uma pauta, elas são super importantes, né? A gente, olhando os dados sobre representatividade dentro da pesquisa, seja no Brasil, seja mundial, ainda a gente tem muito para avançar, né? Nossa, ainda, pois é. A gente, na verdade, a questão de gênero agora é um assunto, né? Então já houve um avanço, eu costumo dizer macroscópico nos últimos anos, porque quando eu era, digamos, estudante, isso era um não assunto, né? Então era uma coisa assim que ninguém falava. Feminismo na minha época de bem jovem era alguma coisa relacionada às mulheres de peito de fora que fazem xixi em escadaria de igreja, né? Aquela coisa bem estereotipada. Queimando o sutiã. Exatamente. Claro que ainda hoje tem umas pessoas que pensam que é isso, né? Mas na minha época era um não assunto, ou se fosse um assunto, era um assunto de mulher maluca, né? Assim, radical, enfim. E hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas... Existe um consenso científico, digamos, como eu estava comentando antes, sobre essa ideia de que diversidade importa, né? Diversidade não só de gênero, mas de raça, de origem geográfica, enfim, né? Diversidade de maneira geral. Importa porque, primeiro, no caso da ciência, faz uma ciência melhor. Além de ser uma questão mais justa, de inclusão, faz uma ciência melhor em termos de lucratividade de empresa. Diversidade está associada com maior lucro de empresa. Então tem uma série de razões pelas quais hoje a gente busca diversidade. Mas ainda assim, Everton, apesar do avanço, apesar de já se ter muito dado assim, sobre isso, né? Existe muito caminho pela frente. Eu agora estava até organizando um congresso importante da área de física e eu compartilho com um colega meu
a organização e simplesmente o cara convidou só homens para o congresso, né, para nossa sessão lá. E eu disse, bom, não é assim, né, a gente precisa olhar para a diversidade. E ele disse, não, tu tem razão, então quem sabe tu convida. Eu falei, não, isso é um problema nosso, não é um problema meu. Então a gente observa ainda que, apesar de que as pessoas estão se dando conta, tem muita coisa para fazer ainda, principalmente no que concerne raça, né? A ciência é feita essencialmente por homens brancos e vindos do lado do hemisfério norte. Então, tem muito caminho pela frente. Sim, sim. E é uma mudança de hábitos, né? E nenhuma mudança de hábito é fácil, mas ela tem que ser feita de forma ativa para que realmente isso aconteça, né? Certamente. Se a gente sentar e esperar, vamos sentar e esperar a igualdade lá de oportunidades por ainda mais de um século. Poxa, sem dúvida, sem dúvida. Um ponto legal que você falou, assim, que como ainda existe uma distorção sobre o objetivo da pauta, né, e o que é o feminismo, que nada mais fala sobre equidade de tratamento, né, ponto, assim, não ser superior ao outro, etc. Isso até, assim, eu não me lembro de quem disse essa frase, mas pra mim é a melhor definição de feminismo, que é a ideia de que as mulheres também são gente, né? Não é nada além disso, assim, é bastante simples a ideia. E quando a gente fala disso, parece que está se falando de uma coisa, assim, não para todo mundo, mas algumas pessoas acham que equivale ao oposto do machismo, mas assim, é uma ideia absolutamente equivocada, né? E ainda tem tanto medo, Everton, nessa expressão da questão do feminismo, que é uma coisa curiosa, a gente faz questionários, assim, às vezes para medir o impacto das ações de meninas na ciência, e a gente muitas vezes pergunta, você se considera feminista? E a gente observa que entre professores de escolas, assim, há casos onde menos da metade considera feminista, né? Então, diz, pô, estranho, né? Aí tu faz as perguntas um pouco mais longe. Você é a favor da igualdade de oportunidade entre os gêneros? E aí todo mundo é a favor. Então tu vê que tem aquele ranço da expressão feminismo, né? Não que a pessoa não seja, mas a pessoa nem sabe o que é. E eu acho que isso é muito curioso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é dificuldade de entender o significado real, né? Carol, vamos falar um pouquinho de academia agora? Claro. Maravilha. Mas antes, eu quero só deixar um recadinho pro pessoal aqui, tá bom? Esse bate-papo tá apaixonante, né? É impossível não se inspirar para fazer ciência também. Falando nisso, que tal acelerar sua produção científica? Desenvolver artigos, projetos de pesquisa, relatórios de estágio e até aquele inocente fichamento. Tudo no mesmo lugar, seguro e com muita automação. Junte-se a mais de 450 mil pesquisadores e aproveite o teste gratuito de 7 dias. Venha exponenciar a sua pesquisa com a Metzer. E na hora de assinar, não esqueça de utilizar o cupom podcast para ganhar aquele desconto exclusivo. Agora que todos os seus problemas estão resolvidos, bora voltar para o nosso bate-papo? Carol, me diz uma coisa, verdadeiro ou falso? Você tinha um caso de amor com as normas da escrita acadêmica? Ixi, não, meu Deus. É uma coisa, ai, nossa senhora, é uma desgraça isso. Sabe que eu me lembro que na época que eu fazia mestrado, tinha uma bibliotecária que era o grande pavor dos alunos ali do mestrado e do doutorado, porque aparentemente defender a tese e ser aprovado era o menor dos problemas. O problema era conseguir a aprovação da Zuleika para conseguir homologar a tese. Então era quase assim, a Zuleika era um mito, né, da minha época. A Zuleika era uma segunda banca. Exatamente, era uma banca quase intransponível, assim, todo mundo fazia maior medo. Então eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a escrever a minha tese foi fazer alguns exemplos das referências, e daí fui lá e mostrei pra ela, né? E ela aprovou, enfim. Mas hoje em dia temos LaTeX, BibTeX, então essas coisas são mais simples um pouquinho. Mas assim, a questão que eu acho mais dramática da escrita acadêmica, para além da questão formalismo, da forma, digamos assim, é que a escrita acadêmica, ela é formal na linguagem, né? E tu tem um certo formalismo e um rigor, e eu tenho muita dificuldade. Eu entendo a necessidade, assim, de simplificar a coisa, mas toma muito tempo. Para mim, escrever um artigo científico é um momento de muito aprendizado, assim, que tu tem que formalizar o que tu tá dizendo um pouco com as mãos, mas é um processo duro, eu diria. Não, mas se você usar o Metzer, a coisa vai ficar muito mais fácil, viu? Beleza. Ele vai te ajudar com isso. Meus problemas estão resolvidos, então. Estão em processo de. Eu tô aqui para perguntar para vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar para mim?
Carol, pensa rápido. Qual que é o seu objeto de pesquisa? Meu objeto de pesquisa, eu trabalho com materiais desordenados. Qual é a diferença de propriedades se as moléculas estão ordenadas numa rede ou se elas estão desordenadas? Então, isso muda as propriedades de propagação de som, energia, calor, né, deste meio. E eu também trabalho com uma coisa chamada superhidrofobicidade. Então, por exemplo, se tu pinga uma gota numa certa superfície, tu te pergunta se a superfície vai absorver aquela gota ou ela vai rejeitar aquela gota. E aí, a partir daí, tu pode pensar que tu vai construir superfícies que são autolimpantes, né? Por exemplo, tu bota uma gota de uma água no teu óculos, tu não quer que ele absorva, tu quer que ela escorra. E aí eu estudo por que isso acontece. Ou como é que eu posso mudar a topologia daquela superfície para que ela seja autolimpante ou que ela seja absorvente, por exemplo. Então eu estudo essas duas linhas de pesquisa. Então quer dizer que no futuro você vai ajudar muita gente a salvar o celular que caiu na água. Então, pois é, isso é um grande drama. A gente vai ter que coordenar as pessoas porque não estamos lá ainda. Mas a minha pesquisa, a gente tem um artigo bem legal publicado sobre como que, se a gente consegue usar essas propriedades de molhabilidade para conseguir separar óleo de água. E, na verdade, é relativamente simples de fazer se tu tiver uma superfície que absorve o óleo e que rejeita a água. Então, ela é oleofílica e hidrofóbica. E a gente estudou recentemente num modelo quais são as propriedades, né? Que tipo de superfície poderia melhorar, que para tu ter esse tipo de peneira, né? Que tu joga em rio ou mares, assim, para tu conseguir separar o óleo da água usando coordenando essa propriedade de molhabilidade. Nossa, eu fiz uma pergunta brincando com o celular, mas a aplicação pode até salvar os rios, né? Que são poluídos e, enfim, acho que vai muito longe, né? Eu tô aqui para perguntar para vocês quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar para mim? Carol, em algum momento você até chegou a comentar algo que a gente fala muito aqui no podcast, que é essa coisa, né? Quando a gente olha para vocês, pesquisadores, pesquisadoras maravilhosos no auge, né? Ganhando prêmios, sendo reconhecidos pelo trabalho que estão fazendo, parece que tudo foi num piscar de olhos, né? A gente desejou, a gente executou e a gente tá aqui. Simples assim. Então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que foi essa jornada acadêmica em si, né? Como é que foi a escolha do curso, lá o início da graduação, se foi desafiador ou não, porque a gente fala, eu, que sou da área de sociais aplicadas, eu olho uma emenda no curso de física e eu fico assim, então, não entendi metade. Como é que foi pra você? Pra mim foi bem parecido que para ti, na verdade. Exceto que... Não, exceto que eu achava interessante no começo, né? Tu olha e dizer, essa aqui eu vou fazer, essa aqui eu vou fazer, essa aqui eu vou fazer, as opcionais. E mais pro fim do curso tu fala, não, essa aqui não vou fazer, essa aqui não vou fazer, que eu quero me formar e acabar isso daqui. Mas assim, a minha escolha profissional, eu comentei ali no começo, né, que eu queria ser astrônoma, né? Então, eu descobri que a astronomia é um ramo da física, e daí eu falei, bom, vou fazer física, porque física, afinal, me permitirá chegar na astronomia. Daí eu fiz o curso de física, fiz o vestibular, né? É um curso que para entrar é bastante fácil, digamos. Eu concorri mais ou menos com a minha sombra, porque o número de pessoas por vaga é bem baixinho, pelo menos era naquela época, mas deve ser ainda. E aí, quando começa o curso é que começam as dificuldades, né? Eu realmente estudava bastante, porque era um curso que exige muito, assim. Principalmente a questão da exigência. Eu penso que a gente está acostumado na escola com um certo paternalismo, né? E quando a gente chega na universidade, os professores não estão nem aí se tu está com algum problema ou se tu está conseguindo acompanhar ou não. Então é outro ritmo, né? Então eu estudava bastante. Eu me lembro que eu tinha um namorado na época que não era da área da física, ele era, enfim, já era formado. Então para eu conseguir vencer a matéria, eu acordava sábado e domingo às 6 da manhã, porque daí ele dormia até meio-dia e eu estudava até meio-dia. Então foi um curso assim que exigiu bastante. Mas eu gostava bastante e claro, né? Vocês não sei se vocês falaram com outros físicos ou falarão, possivelmente sim. E eu imagino que a pessoa que falar com vocês vai dizer para vocês que é muito comum a pessoa querer abandonar a física. Ao longo da minha carreira, eu quis abandonar a física pelo menos uma vez por mês, eu pensava nessa ideia. Uma vez por mês? No mínimo uma vez por mês. Porque eu acho que não é só porque é difícil, mas é porque tem tanta desvalorização profissional que eu fico pensando, né? O cara que faz medicina, essa pessoa tem aquele incentivo. Poxa, o cara vai ser médico, valorizado profissionalmente, valorizado economicamente, né? E o físico é aquela coisa. Poxa, primeiro, né? A pergunta que me faziam, então tu faz educação física. Não,
Que loucura. Não é isso. Então, tem aquela coisa de a gente quase não acreditar que tu tá fazendo física e de que depois que tu te formar, tu vai fazer o quê, né? Uma coisa que me aconteceu, e não é piada, apesar de parecer, é que quando eu era doutoranda em física na França, eu fui a um chá de fraldas lá e uma menina que fazia mestrado em luxo me perguntou para que servia física. Né? Então é nesse nível, essas pessoas não têm nenhuma valorização dessa área. Então tu apanha muito no curso e tu sabe que ao final dele tu não vai ter nenhuma valorização. Então eu acho que é por isto que muita gente pensa em desistir. E muitos desistem, né? Mas eu não, eu tinha aquele amor e ódio pela física, e aí quando eu estava no finalzinho do curso para me formar, eu recebi um convite para fazer um mestrado fora do Brasil, na França. E foi uma questão de sorte, porque eu tinha meu orientador, me orientava na época em iniciação científica, ele tinha uma colaboração com um francês e o cara me convidou para fazer um mestrado na França, e aí ele conseguiu uma bolsa de lá, e eu passei 6 meses lá, uma espécie de estágio, assim. Aí, quando tu sai do Brasil, ficar fora é mais fácil, né? Faz um monte de contatos. Daí eu voltei pra França com um doutorado de sanduíche, com esse mesmo cara. E depois eu fiz um pós-doutorado na França, daí com outro grupo. E depois um segundo pós-doutorado na Holanda. E aí eu passei num concurso no Brasil. Na época que eu tive a sorte também de voltar pro Brasil, naquele momento do reúne, sabe? Que as universidades estavam com muito mais vagas, era uma expansão de universidades, tinha um certo glamour, assim, sabe? De otimismo no Brasil. Então eu voltei, fiz concurso em 2009 e assumi em 2010 como professora da URGS. Caramba! Para vocês que não sabem o que é este momento de glamour, onde as universidades estão expandindo, este momento já existiu, amores. Eu sei que parece mentira hoje em dia, mas ele já existiu. E se tudo é muito certo, ele vai voltar a existir. Mas daí deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que é uma informação relevante, tá? Porque assim, quando eu era estudante da faculdade, existia um momento também de muito desespero dentro da universidade. A universidade estava super sucateada e as pessoas estavam muito decepcionadas, assim. E quando eu era adolescente, a ideia de ter um emprego no Brasil era uma coisa muito distante. As pessoas se formavam e eram desempregadas. E aí, quando eu me formei, eu tive sorte, assim, daí eu fui tendo sorte, né? No momento que eu tinha condições de prestar um concurso, tinham as vagas. E depois, né, então teve alguns anos de glória no Brasil, ali onde tinham vagas, anualmente tinha concurso, porque isso é uma coisa que é inacreditável, mas quando eu entrei na faculdade, eu passei 12 anos lá dentro, entre a graduação e o doutorado. Desses 12 anos, houve 3 concursos para 3 novas vagas, que é nada. Então depois teve aquele boom e agora a gente está de novo nesse momento dramático. Mas eu estou dizendo isso porque eu tenho esperança de que esse momento dramático, e muito dramático, né, que a gente está penando, o CNPq está... Assim, o orçamento do CNPq desse ano é absurdo, né? Não dá nem para falar para a gente não chorar. Mas a minha esperança é de que seja uma etapa, né, e que as pessoas que hoje estão lá fazendo doutorado e, enfim, que estão na graduação, não se desesperem, né, porque eu tenho fé de que a gente vai superar esse momento. Tenho fé mesmo, porque aconteceu comigo no momento onde era um desespero completo, onde a gente não acreditava que poderia ter uma vaga na universidade. Vamos continuar nessa torcida. Eu tô aqui para perguntar para vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar para mim? E, Carol, tu coordena um projeto de extensão que é o Meninas na Ciência, certo? Isso. Uhum. Da onde que surgiu a ideia de ter um projeto voltado para meninas na ciência e hoje qual que é o impacto ou a importância que você vê de ter esse tipo de projeto para estimular a meninada a estar na universidade, a ser cientista, a fazer pesquisa? O projeto surgiu ao final de 2013 e ele foi criado pela Daniela Pavani, que hoje em dia coordena comigo o projeto, e um professor que hoje em dia está na UNB, que é o Paulo Lima Júnior. E a ideia surgiu naquela época, isso é uma coisa muito importante, surgiu estimulada, né? Eu costumo dizer catalisada por um edital do CNPq. Então, na época, CNPq, Secretaria Pública para Mulheres, que não existe mais, Petrobras, que na época, pasmem, tinha editais de ciência, e MCTIC. Tá? Então, naquela época, surgiu aquele edital, a Daniela e o Paulo, que já tinham experiência com o projeto de extensão, mas não no braço de gênero, né? Aplicaram e aí o projeto começou. O projeto ele está embasado em 3 informações, né? 3 dados estatísticos importantes. O primeiro é que no Brasil existem muito poucas pessoas que fazem ciência e tecnologia. E aqui eu falo, transcende o gênero, tá? Então a gente tem de 100 pessoas no Brasil, apenas 20 são formadas. Né? A gente tem um percentual baixíssimo de pessoas formadas no Brasil, mesmo comparado com nossos vizinhos aqui na América Latina. E desse
para o percentual das que são formadas, apenas 15% está na área de exatas. Tá? E aqui eu incluo física, química, matemática e todas as engenharias e a computação. Então, das 100 pessoas do Brasil, apenas 4 serão formadas nessas áreas chamadas, né, de STEAM Fields, né, que são essas áreas de ciências exatas e tecnológicas. Então é pouco, né, gente? 4 sobre 100, assim, é um número pequeno se a gente compara, por exemplo, com países da Europa, países como os Estados Unidos, nem se fala lá a Coreia do Sul, que é o nosso paradigma de tecnologia. Então, o Brasil tem pouca gente formada nessas áreas. Só que quando eu olho quem são essas 4 pessoas ali das 100, apenas uma é mulher, uma e pouquinho. Então, o principal déficit está nas mulheres. E aí tem um outro problema. Além delas entrarem, se formarem, poucas entram na universidade para seguir essas áreas, a gente tem o chamado efeito tesoura, né, que faz com que as mulheres percam espaço à medida que a carreira avança. Então, por exemplo, na física, né, tem lá, as mulheres no começo da carreira são 30% com bolsa de iniciação científica, e lá, topo um lado do CNPq, nós somos 5%. Então, notem que existe uma severa redução da participação de mulheres nessas áreas e um percentual muito pequeno que são atraídos por essas áreas. Então, o Meninas da Ciência, ele surge com o objetivo de criar ações, de elaborar ações que sejam capazes de impactar nestes dados. Né? Então, a gente queria criar ações que pudessem, enfim, amenizar, né, modificar esse problema. E claro que eu assumi a coordenação em 2015, a Daniela saiu para licença maternidade, me convidou para coordenar, e depois a gente acabou criando uma parceria legal e até hoje a gente coordena junto. E aí, no decorrer do projeto, nós nos demos conta de que para criar ações que impactem, a gente precisava fazer pesquisa para entender o problema. Afinal de contas, por que tem tão pouca mulher que atrai para essas áreas e por que elas despencam, né, de participação no decorrer da carreira. Então o projeto ele se ampliou, né? Antes a gente fazia, no começo, nós íamos às escolas, levávamos oficinas de ciência, de gênero, a gente trazia meninos até a universidade, né, para conhecer laboratório, falar com cientistas. E também a gente começou a fazer pesquisa, porque a gente precisava entender esses problemas. Então a gente tem uma série de projetos desse grande programa que é o Meninas da Ciência. Nós temos, além da pesquisa, a gente faz bastante debate, né, dentro e fora da academia. A gente tem um podcast de divulgação de mulheres na ciência. A gente tem um curso EAD de feminismo. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente faz. Agora, a questão de medir o impacto do projeto é um grande calcanhar de Aquiles, porque é difícil, né? Eu acho que, não só pelo Meninas, obviamente, né? A gente tem muitos projetos nessa linha, mas uma grande vitória desses projetos, nesses últimos anos, é que a questão de gênero, mulheres na ciência, tem sido falada, né? Isso era uma não questão, hoje em dia é um tema, e isso eu acho que é uma grande vitória desses tantos movimentos que tem aí. Agora, se tu me perguntar quantas mulheres a gente conseguiu seduzir para fazer ciência, para fazer área de STEAM Field, isso eu não saberia te responder, né? Uma pergunta muito difícil. O que eu tenho observado, assim, para mim, uma das grandes coisas que me motivam para esse projeto é que as pessoas começam a conhecer a universidade, né? Então a gente teve já um caso, mais de um, mas um que me marcou bastante, quando a gente levou um grupo de 40 alunas para a universidade, alunas do ensino fundamental, de uma escola que ficava a 2 quilômetros do campus onde eu trabalho. E das 40 meninas, nenhuma conhecia alguém que conhecesse a universidade. Não sabiam que a universidade pública existia. Caramba! Então, assim, no momento em que isso acontece, tu te dá conta de que se tu mostra o campus, se tu mostra que a oportunidade existe e que ela deseja, né, seguir um curso de nível superior, enfim, para mim já é um grande impacto, né? Então, qualitativamente a gente consegue medir, né? Agora, quantitativamente, ainda não sei te responder. Sem problemas, já deu pra entender muito a respeito desse impacto, que eu acho que a gente poderia resumir ele aqui como vocês criarem a perspectiva nas pessoas, né? Ou seja, Exato. Elas compreenderem que aquilo é uma possibilidade e elas estarem atentas àquela oportunidade, né? Porque só a oportunidade lá jogada e quem você quer que esteja na universidade não sabe nem da possibilidade, né? E aí 2 quilômetros, gente, a gente tá falando do quintal da universidade, né? É incrível, né? O abismo no Brasil, né? Uma coisa impressionante. Exato. Eu me lembro que naquela ocasião as minhas bolsistas do projeto, elas estavam horrorizadas. Eu também, né? Eu e a Dani também. Mas, assim, é uma realidade que... Bom, de maneira geral, trabalhar com a escola pública, que é o que a gente faz no projeto bastante, né? É um tapa na cara, assim, sabe? Porque a gente vai às escolas e vê a realidade das escolas, assim, a precariedade das escolas. Por isso que agora, quando a gente fala em voltar na pandemia, eu me solidarizo completamente com professores das escolas, porque
Eu não vejo nenhuma condição, sabe, das escolas públicas. Eu reconheço a necessidade dos alunos de irem para as aulas, assim, eu acho que tem um grande problema de saúde mental, etc, etc. Mas a realidade da escola pública é muito difícil, sabe? É complicado mesmo. Tu vê, assim, a falta de estrutura mínima que as pessoas têm. E também passei a valorizar muitos professores, né? E professoras, porque muitas delas super motivadas, assim, e tentam fazer uma espécie de milagre dentro do ambiente que elas têm ali. E são, de fato, verdadeiras heroínas e heróis, né? Porque, olha, não é fácil. E quando a gente fala de estrutura mínima, pra quem tá ouvindo a gente não se flagrou ainda, a gente tá falando sabe aquele protocolo de lavar as mãos várias vezes ao longo do dia, etc, etc? É você não ter sabão dentro das escolas para os alunos poderem fazer essa higienização. Muitas vezes, dependendo da estrutura, você não tem nem água disponível para que todos os alunos possam fazer isso. Exato. Então, de fato, acho que antes a gente querer defender algumas questões de realidades que a gente não vivencia, a gente tem que parar, respirar fundo e querer conhecer o mínimo delas pra poder falar. Porque eu, infelizmente, que eu vejo gente falando, não, mas tem que voltar. A gente fala, tá, mas você já parou pra ver a realidade da escola pública do seu bairro? Né, pertinho de você, pra saber se é viável, se é possível. Que é muito fácil a gente falar, não, vamos, volta tudo normal, porque as crianças voltam pra aula, os pais também podem voltar a trabalhar, e aí tudo tá resolvido, né? A gente transformar a pandemia em algo normalizado e a gente vai aprender a conviver com ela. Não, é que eu acho que a luta tá sendo feita no lugar errado, né? Porque eu também acho que as crianças têm que voltar pra escola, mas assim, então vamos lutar para que tenha vacina pra todo mundo, né? Para que exista um controle da sociedade, exista um controle da pandemia. Que a gente libere parque e feche shopping center, né? Que exista uma priorização na escola, mas da maneira como está sendo feito é meio absurdo. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Eu como professora universitária e conhecendo um pouquinho, né, desse mundo da escola pública, eu fiquei me perguntando o que aconteceria se me obrigassem hoje a voltar para o matadouro, né? Não, tu vai te meter numa sala de aula com 50 alunos. Cara, eu vou entrar em greve, não vou para lá. É viável. Sabe assim, não é factível essa proposta. Então, eu fico me colocando no lugar das professoras que não tem o que fazer. Meu Deus, gente, que delírio coletivo, né? É muito complicado. Eu sei que essa pandemia tá todo mundo de saco cheio, né, e tal, mas assim, a pressão tem que ser feita no lugar certo. A gente precisa fazer o que a ciência tá dizendo. É vacina e distanciamento social. O resto, bom, tem a máscara, que tem que ser a melhor possível, mas assim, não vai sair dessa crise, né, dessa maneira como as pessoas forçam e tentam colocar. Não vai resolver, né, então, de imediato. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Muito bem, muito bem. Agora, pra gente mudar um pouquinho os nossos ares aqui, até porque queremos que o podcast continue sendo um respiro pra todos nós, né? Não uma nação, mas um respiro, amores. Okay? Exato, importante, exato. Né? Conta pra gente a tua cereja do bolo desse mundo científico. Pensando que, assim, na tua jornada convencional, né, que a maioria das pessoas consideram como convencional, que é fazer as titulações, né, acessar, você já chegou nesse auge. Hoje, enquanto pesquisador, enquanto cientista no Brasil, o que você espera aí pro teu futuro? Qual que é o auge que você busca? Nossa, essa pergunta aí é difícil, viu? O que é o auge? Bom, assim, eu já me perguntei sobre isso, né? O que eu quero nos meus próximos 10 anos de carreira? E, assim, eu gostaria muito, né? Pra mim seria uma cereja do bolo de conseguir conciliar uma área para qual eu faço divulgação científica, que são mudanças climáticas, que é um dos temas que eu considero de maior relevância da atualidade, com o que eu faço como física, né? Isso eu não consegui ainda, então eu gostaria bastante, assim, digamos, quando eu olho para os próximos anos, eu gostaria muito de conseguir direcionar a minha pesquisa para alguma coisa relevante nesta área. Por enquanto eu faço só divulgação. E isso eu confesso que eu ainda não consegui fazer. Até já trabalhei um pouquinho com os dados do clima, né? Porque eu não sou climatologista, mas eu consigo trabalhar com dados, afinal de contas eu faço isso a minha vida inteira. Então eu já trabalhei com isso com alunos, assim, de dizer, bom, vou baixar os dados da meteorologia brasileira e vamos ver se a gente consegue identificar eventos extremos. Isso a gente já fez, mas por eu não ser da área, eu não consegui ainda engatar, sabe? Assim, dizer, isso aqui eu vou continuar fazendo e vou conseguir fazer um trabalho relevante nessa área. Então isso é uma pequena frustração, assim, que seria legal se eu conseguisse vencê-la nos próximos anos da minha carreira. Maravilhosa. E me diz uma coisa, Carol, a gente falou aqui de várias áreas de interesse, tanto de divulgação científica quanto linhas de pesquisa, né? E conta pra gente, assim, quem são essas pessoas, esses ídolos de carne e osso da ciência, assim, que são exemplos e inspirações pra você? Pois é, essa pergunta também eu acho interessante, porque
eu acho difícil dissociar a pessoa da maneira como ela impõe seu trabalho, né? Então, por exemplo, os cientistas que eu aprecio, né, que eu acho que são aqueles que conseguem se colocar, né, hoje em dia, se posicionar mesmo, né? Porque é muito complicado, por exemplo, tem gente que acha ok, né, tu ser um assediador e estar na Academia Brasileira de Ciências, assim, isso, eu não acho isso ok. Eu não acho ok a gente fazer um trabalho do ponto de vista puramente técnico, que é interessante, mas a pessoa não conseguir se posicionar politicamente. Então, eu, em geral, o cientista que eu aprecio hoje em dia, né, que eu vejo, assim, se impor, claro, são aqueles que estão associados mais diretamente à pandemia. Então, assim, eu penso agora na Margarete Dalcomo como uma das mulheres da área da biologia, mas eu penso também no Paulo Artacho, que é um cara um divulgador científico com relação às mudanças climáticas também, que tem se posicionado de maneira bem enfática, né, com relação a isso. E mais precisamente na minha área de pesquisa, né, numa das minhas áreas de pesquisa, que é gênero, eu tenho várias mulheres que eu acho que fazem um projeto muito legal. Uma delas é a Márcia Barbosa, que é minha parceira, a Daniela Pavani, que é minha parceira também, então a Débora Menezes, que também trabalha com essas áreas. Então, assim, tem várias pessoas que eu vejo que conseguem, né, conciliar a sua pesquisa e ao mesmo tempo se posicionar e dizer, olha, eu entendo dessa área aqui cientificamente e, além disso, eu vou dizer para vocês o que precisa ser feito do ponto de vista político, né? Porque é uma ilusão a gente pensar que se resolve problemas de maneira só técnica. Existem decisões políticas que transcendem, né, uma decisão meramente técnica. Então, normalmente os cientistas que eu aprecio são esses que conseguem tomar uma posição, né, nesse sentido, assim, de dizer, olha, eu estudei isso aqui e, baseado em evidências, eu tô te dizendo isso aqui, né? Então esses são em gerais os que me vêm à cabeça, né? Certamente estou esquecendo vários aqui, então acho até ruim de citar nomes por causa disso, mas é um pouco nessa linha. Estamos sempre esquecendo, é isso aí mesmo, tá tudo certo. E a gente sempre fala, quem tá ouvindo sabe que a gente não faz nenhuma dessas jornadas científicas sozinha, né? A gente sempre tem uma multidão de pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nem sabem, né? A gente nunca falou abertamente, mas elas estão inspirando a gente e fazendo parte, na verdade, dessa jornada de alguma forma, né? Então tá tudo certo, tá tudo em casa, ninguém vai ficar bravo. Ninguém vai ficar bravo. Maravilha, tu me tranquilizou agora. Ai, não, mas você tem toda a bom. razão, é verdade que passam pessoas, né, pela gente, assim, que tem um certo significado e que depois, bom, tu esqueceu em certo momento, mas que naquele momento pontual foi super relevante. Sim, é verdade. Sim. Eu me lembro da minha professora de 4ª série, até hoje eu me lembro da professora Mara, eu adorava ela. Eu me lembro que ela era uma mulher super, assim, forte e ela brigava com os alunos, ela xingava a gente, mas assim, pro bem, né? Tu vê, eu me lembro dela até hoje. Olha aí, e faz bastante tempo. Olha, isso que ela xingava os alunos, como você disse. Não, pensa ela era só. forte, ela era uma mulher popozuda. Eu adorava ela. Cara, que incrível, olha aí. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Bom, pra gente continuar falando um pouquinho sobre essa parte desse posicionamento político, porque eu acredito que isso também faça parte, conta um pouquinho pra gente dos podcasts, né, dos seus trabalhos enquanto divulgadora. Em especial, já vou deixar aqui minha carteirinha de fãzoca da saga de Carlota, eu acho sensacional a abordagem que vocês tiveram. E sobre Fronteira da Ciência também. Fala um pouquinho sobre esses projetos pra gente e o que a gente pode esperar aí de futuro deles. Maravilha. Então, assim, o Fronteiras da Ciência é um podcast de divulgação científica que foi criado há 12 anos, né? Nós estamos na 12ª temporada. Isso foi criado lá pelos meus 3 colegas, o Jefferson Arianzon, o Gerard Kilfield e o Marco de Arte, porque eles, assim, foi uma época, eu me lembro que eu estava voltando pro Brasil na época e a gente almoçava, meus colegas da URGS, né? A gente almoçava juntos e eles diziam, não, a gente tem que combater essa questão de pseudociência, que está tomando uma proporção incrível. E eu dizia, cara, deixa as pessoas acreditarem no que elas querem, né? Tava assim, super tranquila, chegando de fora no Brasil e achando que o mundo tava lindo. Sem me dar conta, assim, de que o Congresso Nacional estava sendo tomado por evangélicos, né? Porque não tem nenhum problema de tu ser evangélico, enfim, da Umbanda, whatever, a gente não se interessa por isso. Mas, assim, o problema é quando isto passa a ser uma questão de política, né? Então, assim, quando tu começa a tratar a questão de aborto baseado nas tuas crenças divinas, né? Aí é um problema. Então, o Fronteiras da Ciência surgiu nessa ideia. Vamos falar sobre pseudociências, explicar por que são pseudociências, mas também falar sobre ciência, né? Porque, afinal de contas, primeiro que é um saco ficar falando sobre pseudociência a vida inteira, e mostrar um pouco de
como é que a ciência é feita, né? Então, o Fronteiras da Ciência tem essa ideia. Então, na 12ª temporada, a gente faz entrevistas semanais lá sobre um assunto, literalmente sobre qualquer área da ciência que a gente esteja mais interessados. E, bom, enfim, disponibiliza em podcast. É um grande trabalho, mas também um grande prazer, né? Eu faço isso principalmente porque eu acho que aprender sobre o método científico é super libertador, sabe? De poder até avaliar, assim, sabe? De ver o mundo de maneira um pouco mais cético, sabe? Me disseram isso, tá, mas qual é a plausibilidade disso que te disseram? Qual é a fonte disso que te disseram, né? Quem te disse? Então, esse tipo de coisas, essas perguntas bem básicas que poderiam já evitar um monte de fake news que a gente vive, né? Então, o Fronteiras tem essa cara aí, né? É um bate-papo, que nem a gente tá fazendo aqui, mas em geral sobre um trabalho, sobre uma área. A gente também fala sobre alguma biografia, às vezes, também, né? Que alguma pessoa, ou que morreu, ou uma pessoa importante. Sobre isso, né? Também tem filmes, às vezes, que o Marco e o Jefferson e o Jorge gostam de fazer. Eu não gosto porque eu não assisto filme praticamente, então eu não participo desses programas aí. Mas é bem legal porque eu aprendo muito fazendo isso, né? Cada vez que a gente vai entrevistar uma pessoa, daí tem que ler aquele tema, daí prepara o tema e tal, assim, então eu adoro o projeto. E eu já era fã antes de ser da equipe, porque eu entrei na equipe em 2016, antes eu era só ouvinte. Então o Fronteiras, eu acho que é mais ou menos isso. A gente foi, acho que eles, né, eu já entrei depois, mas o programa acho que foi um dos primeiros podcasts de divulgação científica no Brasil. E a gente, inclusive, é retransmitido no Cabo Verde e em Moçambique, por as rádios locais lá que nos contataram e o projeto, então... Gente, que máximo! Alguns países de língua portuguesa, é bem legal. E, bom, eu não sei o impacto da gente lá, né, mas, assim, ele tem essa característica. E é um projeto que nós 4, assim, a gente tem bastante carinho por ele, sabe? Vira e mexe, a gente fala, tá, mas tem tanta coisa, tanto conteúdo sendo feito, por que a gente vai continuar com esse trabalhão? Então a gente se pergunta isso. Eu em particular, né, não vou falar pelos outros. Enfim, daí tu pensa, não, mas esse projeto é legal, vamos continuar. E assim ele vai, né? Não sei quantos anos vai durar ainda, mas ele já tem 12 anos. A saga de Carlota tem a ver com Fronteiras da Ciência, porque foi assim, eu e a Márcia Barbosa, minha colega aqui da URGS, que estuda gênero há mais de 20 anos, foi uma das primeiras pessoas a trazer a temática de mulheres na ciência no Brasil. A gente trabalha com essas questões há bastante tempo. Então, em 2017, nós fomos convidadas a participar do Pint of Science. Você sabe o que é o Pint of Science? Sim, sim. A gente sabe, mas conta para os nossos ouvintes. É verdade, né? Sim, eu tô falando isso. Eu tô batendo papo com vocês, só como vocês podem ver. Mas é tipo isso. Assim, resumidamente, é encher uns bar desse mundo de meu Deus de cientistas malucos falando sobre temas incríveis. Grosseiramente é isso. Exato. E daí a gente foi convidado para fazer falar sobre mulheres na ciência aqui em Porto Alegre, no Pint of Science que tinha aqui. Aí eu falei pra Márcia, e nós éramos proibidas de levar PowerPoint, essas coisas, né? Porque era no bar, tinha que falar somente. Aí eu falei, Márcia, quem sabe a gente cria um personagem, assim, mas eu pensei numa coisinha, tipo assim, botar, sabe, um bigodinho no dedo e fazer de conta que é um homem bem machista, bem estereotipado. Propus isso e a Márcia adorou. Pra quem conhece ela, dá pra ver assim que ela adorou porque ela é bem teatral. E a partir dali, ela inclusive foi comprar uma máscara de um homem. Ela fez um negócio assim, levou a sério. Compramos até jaleco pra fazer o estereótipo da cientista, enfim, perucas e tudo. E aí contamos uma história no bar de uma menina, a Carlota, com o objetivo de fazermos uma espécie de sketches, assim, intercalada por um bate-papo, contando os dados do problema. Então a gente ia lá, a Márcia fazia a minha mãe, estereotipada, né, mostrando os estereótipos de gênero, assim, ela era uma mulher que não queria que eu brincasse de robô, enfim. Aquela coisa, assim, para mostrar e poder discutir os dados sobre o problema. Essa ideia, né, que a gente chama de teatro, uma espécie de teatro, acabou fazendo bastante sucesso dentro do mundo acadêmico. A gente era convidada para fazer essa apresentação em algumas universidades, assim, e inclusive em congressos internacionais da nossa área de física, né? Até que a gente apresentou esse teatro num congresso enorme que teve na Argentina, o maior da área de mecânica e estatística, o StatFis, chamado StatFis, em Buenos Aires, em 2019, e a gente foi cortada do meio para o fim. A mulher organizadora do evento simplesmente inventou um problema, bom, não posso garantir, né, mas era muito bizarro essa coisa. Ela cortou a nossa fala, disse que estava com problemas no som e nos cortou. Aí a gente pensou, putz, mas deve incomodar muita gente isso aqui, né? Inclusive a mulher lá que estava organizando se sentiu constrangida, não sei o que aconteceu.
E aí a gente começou a se dar conta de que essa linguagem teatral era uma linguagem interessante, porque, por exemplo, a minha mãe foi assistir o projeto, a minha Dinda, a minha família, pessoas que eu não conseguiria necessariamente atrair de outra maneira, né? E aí, bom, esse projeto foi tomando uma forma, que a gente apresentou tantas vezes, que acabou tomando uma forma, né, enfim, uma coisa mais estruturada. E o Jefferson, meu parceiro do Fronteiras da Ciência, sugeriu que a gente transformasse num podcast, numa radionovela, porque a gente é velho, né? Então ele conhecia a radionovela. Aí ele falou, não, vamos fazer. Primeiro ele queria fazer uma fotonovela, gente, uma fotonovela. Eu falei, Jefferson, qual é a criatura do universo que vai ver uma fotonovela? Mas enfim, aí a gente propôs, eu submeti um projeto para o Instituto Serrapilheira em 2019, no campo Serrapilheira, com a ideia de fazer uma radionovela, que depois a gente descobriu que uma radionovela em podcast chama-se Podfiction. E aí o Jefferson tinha um amigo, que é o Ricardo Severo, que é produtor musical e teatral, e a gente fez essa equipe. Então éramos eu, a Márcia, o Jefferson, o Ricardo Severo, e depois que nós ganhamos o projeto, a Cristina Bonorino, que é uma cientista também da área da biologia aqui em Porto Alegre, ficou sabendo, se apaixonou, ela adora roteiro, e se tornou inclusive a roteirista-chefe do projeto. E aí a ideia era contar assim, a história de Carlota, né, uma podfiction ficcional, em episódios. A proposta para o Serrapilheira era então contar em 10 episódios, né? E a gente acabou fazendo isso, assim, esse ano passado foi um ano de bastante produção nessa linha, né? A gente se reunia toda sexta-feira e basicamente a nossa ideia era baseada no teatro, né? Então eu e a Márcia a gente contava, escrevia o capítulo 1, lá 2, 3, enfim, fazia as histórias e depois nós íamos recheando juntos, né? E depois as pessoas que sabiam escrever melhor que nós, que é a Cristina Bonorino e o Ricardo Severo, passavam e amenizavam a coisa, né? E aí o projeto, que no início era para ser um monte de dados científicos, a gente estava precisando fazer, era um pouco de fala e dado científico. Aí a gente, no fim das contas, o Ricardo falou, não, pessoal, tá ficando chato, tá muito dado, vamos aliviar nos dados, né? Então, enfim, para quem conhece o projeto, né, que chama A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota, não sei se vai achar que tá muito dado, pode ser que sim, Dai, tu pode dizer, já que tu é uma ouvinte do podcast. Não acho que tem muito dado, tá? Acho que tanto é que eu acho que a gente fala sobre o tema, mas de uma forma muito leve. Muito, tipo, a gente consegue se divertir enquanto ouve e pensar sobre aquilo ao mesmo tempo. E o legal é que vocês disponibilizam depois, né, os textos com uma base de mais dados e tudo mais. Então, dá pra gente curtir os dois mundos, assim, a parte mais de infotenimento, né, e essa parte mais densa que é ali acessar, né, de fato os artigos, do que foi pautado, dá pra se aprofundar nos temas, assim. Isso, daí essa ideia de colocar as referências bibliográficas no site, né, foi o que nos acomodou, porque no começo era assim, foi publicado numa revista, na Lancet, e blá 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 blá. A gente já citava, inclusive, o volume quase entre os narradores, né? Referência ao vivo. Exato, e daí o Ricardo disse assim, que na área da academia, disse, olha gente, tá muito chato isso daí. Então, assim, a gente foi adaptando um pouco, né? E aí a gente acabou se acomodando na ideia de vamos colocar bastante referência no nosso site. E foi, enfim, daí nós conseguimos fazer esse texto, né? Que eu achei que ficou, no fim, interessante, com algumas... Claro que a gente sempre quer mudar, né? Mas, no fim das contas, alguma coisa. Mas o Ricardo conseguiu, quando ele tem um monte de contatos, ele é produtor, então, quando ele comentou que tinha a Mel Lisboa, né? Que ele conhecia e tal, eu falei, nossa, seria incrível, porque eu me lembrava da Mel Lisboa, a última série que eu vi dela foi a coisa mais linda, não sei se vocês conhecem essa série, que é uma série brasileira, onde ela é uma jornalista feminista, assim, sabe? Então eu falei, nossa, seria ótimo se ela topasse. E isso foi uma coisa muito legal, porque os atores, né, que são 13 atores, muitos deles bastante conhecidos, eu digo isso porque até eu conhecia, e eu sou uma pessoa alienada do mundo pop, depois até posso falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tinha vergonha na vida, mas atualmente eu já assumi, sou uma ignorante, mas até eu conhecia vários deles, né, e eu achei incrível, assim, que eles aceitaram, e eu acredito que grande parte deles terem aceito foi pela causa política mesmo, sabe, porque eles não estão ali ganhando fortunas, o dinheiro que nós tínhamos no projeto não era um dinheiro que permitia pagar um cachê incrível, e eles toparam, assim, sabe? Então a gente tem uma equipe muito legal, a gente tem, além da Mel Lisboa, nós temos Fafi Siqueira, Nani People, a Ilana Kaplan, Rubens Caribé, de novo, vou esquecer, né, Otávio Martins. Então, assim, a gente tem pessoas... Só uma galerinha mais ou menos, assim, é uma ninguém galera muito importante. Boa. É uma galera muito legal. Então, eu acompanhei as gravações, né? Eu parecia uma tieta. Ah, que legal, olha só. Pedia pra imitar as pessoas e tal. Então, assim, foi muito legal quando isso se desenvolveu, né? Que a gente conseguiu ter uns atores super bons.
foi também emocionante de vê-los ler, né? Porque uma coisa é tu escrever aquele texto, outra coisa é tu ver a coisa ser lida, interpretada por pessoas que sabem interpretar, não eu. Que eu sim, não contei isso, mas a Carlota era eu, né, no teatro, e o resto era a Márcia. Então, assim, entre eu e a Mel Lisboa, tem, tipo, uma diferença brutal de atuação. E aí, quando eu vi falei, nossa, como a Carlota é boa, olha só, né, é uma coisa um pouquinho melhor. E aí é isso, assim, então agora o projeto tá chegando ao fim, né? Foi disponibilizado o último capítulo no dia 10 de maio, né? Então agora tá tudo no ar, tá tudo disponibilizado nas plataformas de distribuição de podcast. E aí tu me perguntaste, né, Dai, quais são os projetos futuros? Bem, esse projeto, né, a Carlota, é uma vivência nossa, né? Basicamente a minha vida, a da Márcia e a de várias colegas nossas que a gente já escutou, da Cris que tá ali. Mas assim, é um popurrí de várias mulheres, né? Várias histórias que a gente conhece. Mas a gente também conhece muita história da questão da raça, né? Em particular, eu tenho um grande amigo, que é o professor Alan Brito, que é professor aqui da universidade, que é baiano e é um professor negro, e que ele nos conta, assim, barbaridades do que ele vive. Então, uma ideia que a gente gostaria de tocar, não sei se nessa equipe, certamente não seria coordenada por mim, que a Carlota, no caso, era eu coordenar o projeto, mas assim, acho que deveria ser alguém que tenha mais vivência na coisa. Uma segunda temporada deveria pautar a questão de raça, né? Porque as questões de gênero na ciência tem muita relação, né? Tem uma certa transversalidade no tema, que é evidente, mas assim, tem particularidades do tema da raça que seriam, eu acho que, bastante impressionante de ter um personagem negro, né, nessa história, e não sei qual contexto. Nossa, com certeza. Sou suspeitíssima pra dizer, mas com certeza, acho que faria muito sentido. Só que daí as histórias teriam que ser, assim, contadas, né, por pessoas que viveram a coisa e... Sim, por protagonistas da temática, né? Exato. E, claro, daí eu não sei como é que faria isso engraçado, né, porque tem umas histórias bem cabeludas ali. Então, assim, a gente pensa nisso, né, como é que seria uma temporada 2? Então, seria isso, a gente não sabe se no mundo acadêmico, a ciência como ela é, afinal. Porque, claro, a gente fala da ciência, mas, assim, as mulheres que estão ali, que a Carlota representa, não são só na ciência, né? Assim, é uma coisa muito que transcende a ciência. Ou as questões de assédio, microagressões e tal. E sabe o que me chama a atenção? É porque geralmente, falando de forma bem genérica, né, e bem generalista, assim, mas existe um pensamento, meio que um senso comum, onde quanto mais conhecimento a gente tem, conhecimento formal, acadêmico, teoricamente, menos vivências de preconceito a gente tem, porque é uma coisa atrelada justamente à ausência de conhecimento sobre aquilo, né? Então, eu acho interessante porque essa temporada em especial consegue mostrar que até mesmo, é a forma que eu consigo ver, né? Até mesmo no mundo científico, a gente vai ter esse tipo de comportamento sendo replicado, reproduzido, etc e tal. Então, acho que desmistifica também um pouco esse outro lado, sabe? De que, não, aqui nós somos intocáveis no que diz respeito a preconceitos e ignorâncias voltados para essas temáticas, né, ditas marginalizadas. Completamente. Acho que super faz sentido, e acho que se for uma história contada através dos olhos dos protagonistas da temática, dá para explicar muita coisa e ironizar muita coisa, trazer uma certa leveza para isso, sabe? Exato, porque é essencial, né, quem tá ouvindo a história que consiga passar isso, né, senão fica um negócio tenso e meio que palestra, que é uma coisa, né? Exato. Mas vamos conversar um pouco disso depois. Já estamos fazendo aqui um outro podcast, dentro do podcast, numa outra temporada. Tá um negócio muito bom. Bom, mas faltaria energia, faltaria financiamento, faltaria tudo. Assim como vocês me perguntaram o que tu quer fazer nos próximos 10 anos, essa seria um futuro, digamos assim, desse projeto. Mas é o famoso assim, não é que falta, é que ainda não temos. Exato. O que quer dizer que há a possibilidade de fazê-lo. Então, vai dar tudo certo no final. Existe um bichinho ali, uma coisinha atrás que diz, seria legal ser, né? Então é mais ou menos isso. Vontade tem, né? Então... Exato. E experiência, né? Vontade de experiência agora. Muito bem. É verdade. Que é importantíssimo. É verdade. Mas daí, uma coisa que tu comentaste que eu queria, digamos, comentar um pouquinho também, que é essa questão do mundo da ciência, né, que se acha, de certa maneira, assim, superior, né. Então, pra mim, uma coisa que me chama muita atenção são os dados de um projeto chamado Parenting Science, que é coordenado pela professora Fernanda Stanislas, que é aqui da URGS. Ela é uma professora que tem 3 filhos e começou um projeto porque começou a sentir na carne o problema da maternidade na ciência, e ela levanta dados sobre o percentual de mulheres dentro do mundo acadêmico que cuida sozinho dos filhos. E eu achei muito curioso, porque assim, a gente tem essa impressão,
não sei se nós, ou assim, não sei quem é que criou essa impressão, mas de que justamente dentro do mundo acadêmico, essa questão, as pessoas estudarem e tal, então tem mais noção. Mas assim, é a reprodução completa da sociedade, porque no mundo acadêmico, os dados do projeto Parenting Science mostram que mais da metade das mães acadêmicas cuidam sozinhas dos filhos, sem o auxílio ou sem dividir com ninguém. Então a gente vê que a gente é só a mesma coisa que o resto, sabe? E isso é uma coisa muito importante, porque a arrogância acadêmica também gera alguns problemas, né? Então acho que você tem toda a razão com essa questão da desmistificação aí, porque é isso, né? Os dados estão aí pra falar a verdade e é isso, a gente é igual aos demais. Dados é uma maravilha, porque eles jogam na nossa cara a realidade, né? Não tem essa coisa de, mas não é bem assim que eu vejo. Tudo bem, mas é como tá acontecendo. Exatamente. Tá aqui a informação. A minha opinião a tua opinião não me interessa. Eu tô te mostrando dados. Né? Ou até interessa, mas assim, ela não vai mover montanhas, né? Não é através das opiniões, dos achismos que a gente vai fazer as coisas, né? Inclusive, essa é uma das grandes críticas que a gente tem no Brasil, né? Toda vez que a gente se distancia dessa questão do conhecimento pautado, embasado em ciência de alguma forma, a gente entra nesse caos do achismo, né? E a gente vai replicando aquilo no dia a dia até que chega uma hora que quase que vira verdade, né? E tá todo mundo vivendo aquilo. Então a gente toma um negócio que não é pra tomar, a gente faz um negócio que não é pra fazer, e assim a vida segue. Não, o absurdo do absurdo é agora a CPI lá da Covid, em que eles querem chamar o outro lado, né? Eu adoraria chamar o outro lado sobre a gravidade. Vamos ver se tu consegue fazer um corpo subir. Sabe? É um negócio quase isso, assim. Vamos conversar sobre pra qual lado aponta a gravidade. Tá bom, faz o seguinte, tu te atira daquela janela ali, eu vou ficar te olhando. E a gente vai testar. Né? Mas eu não vou fazer um teste. Sabe? É uma coisa assim, cara, que loucura. Né? Cada um com a sua cobaia, cada um experimenta o seu experimento. É complicadíssimo. Eu acredito na gravidade. Prefiro também. Na minha opinião, a gravidade é pra baixo. Né? Então, assim, eu não vou fazer o teste dela ir pra cima, porque não vai acontecer. Na sua opinião, de toda uma ciência aí já posta, né? A coisa funciona assim. Cara, eu acho sensacional. Mas é isso, né? É que às vezes a gente tem que parar e pensar no que a gente tá... É o famoso se escute, né? Ouça o que você está dizendo. Porque tem umas atrocidades acontecendo nesse nosso universo político aí e governamental que tá complicado, tá ficando vergonhoso pra gente. Eu brinco, às vezes falo, gente, daqui a pouco os gringos vão perguntar alguma coisa, eu não vou saber dizer, assim, justificar, sabe? Como brasileiro, o que tá acontecendo por aqui. Tá difícil defender. Completamente. Não é? Como chegamos aqui? Mas o que tá acontecendo? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu... Não tô sabendo, não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Como é que vocês escolheram essas pessoas todas? Como é que a coisa tá andando? A população aceita tudo muito bem? Não, gente, não é bem assim. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Carol, a gente falou aqui sobre essa jornada gigantesca e linda que você tem com a ciência, nesse caso de amor. Mas pra quem tá começando, né? Muitos dos nossos ouvintes é aquela galera que tá lá ou no início da graduação, ou tá naquele início de mestrado meio sem saber se vou dar conta desse recado, ou já tá no meio dele já pensando, meu Deus, por que eu decidi que eu ia fazer isso na minha vida? Então compartilha com a gente alguma dica de sobrevivência pra esse universo acadêmico, assim, porque a gente entende, assim como a gente tava falando antes, né, as políticas de acesso às universidades, ela se ampliou muito nos últimos anos, né? Ainda bem. Porém, a realidade, o cotidiano das pessoas que estão acessando esse espaço agora é muito diferente do que sempre se teve. E às vezes ele é exclusivo, é um ambiente que ele é segregador, né? Ele fala, talvez aqui não seja o seu espaço, porque você não tem aí 17 horas para se dedicar ao seu curso, né, diariamente. Então, conta um pouquinho pra gente aí, o que você mais aprendeu durante a tua jornada aí, que te ajudou a ter um respiro, ter fôlego pra curtir? Eu acho que tem a questão, que eu vou voltar na questão da colaboração, porque é muito difícil fazer sozinho, sabe? É um caminho inglório sem graça, né? Então, na física, eu tinha poucos colegas, todos homens, na verdade, a minha equipe, mas assim, a gente estudava juntos e era bem mais light, né, assim, dividir essas coisas, assim. E hoje em dia, na questão que colocas ali, né, da entrada, por exemplo, dos acessos, né, que existem hoje nas universidades, existem grupos se formando, né. Então, por exemplo, do ponto de vista de gênero, hoje em dia eu observo que tem muito mais mulheres fazendo coletivos feministas, a questão da raça, assim, tem grupos que estudam as questões de pessoas negras, então, se agregar esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que existem pessoas que compartilham dos mesmos tipos de problemas,
tipo #MeToo, né? E realmente eu penso que se tu enxergar no outro o que tá acontecendo contigo, né, não te sentir um único coitado sozinho no universo, é uma coisa que auxilia, porque tá todo mundo com dificuldade, tanto, né, na questão de estudar, assim. Tem aquele colega que sempre disse, tinha um colega meu que ele ia pra casa e resolvia fazer de mecânica quântica e nos trazia o resultado no dia seguinte. Então tem esses caras, assim, que conseguem resolver os problemas lá sozinho. Mas a maioria dos mortais não são assim, né? Tá todo mundo com as mesmas dificuldades, tá todo mundo sofrendo problemas psicológicos, problemas de financeiro, todo mundo tem o seu tipo de problema, e acho que é se dar as mãos, assim, sabe? Realmente, de fazer amigos, né? Fazer amigos e procurar grupos semelhantes pode ajudar bastante a superar os problemas práticos do dia a dia e até, às vezes, saúde mental, né? Que a gente sabe que na pós, por exemplo, tem altíssimos índices de problema de saúde mental. Então, acho que esse tipo de coisa pode amenizar mesmo, sabe? A dor, assim, que pode ser uma vida acadêmica ou mesmo a graduação em si mesmo. Maravilhoso. Eu sempre brinco aqui, né? Eu falo, gente, ser humano é bicho de colônia. A gente foi feito pra viver tudo amontoadinho. E não pra viver sozinho. E essa coisa, às vezes, por mais que esteja tudo dentro das CNTPs, né? Tá tudo ali dentro, normalizado, tudo bonitinho acontecendo. Quando a gente se junta a outras pessoas, em especial pessoas diferentes de nós, mas que tem alguma semelhança ali que nos liga, né? Potencializa o que a gente já tem de melhor. Porque a gente, às vezes, faz pela gente e faz pelo outro também. Então, isso é muito gostoso, sem dúvida. Essa dica, eu acho ela deliciosa. Tipo, encontre a sua tribo, a sua galera e se ela não existir... É muito importante. Cria a sua. Junta a galera e cria a própria tribo. Porque é uma das coisas mais legais da faculdade, né? Até por isso eu tenho um pouco de pena, assim, dos alunos atualmente. Eles não têm, né? Estão tudo online, assim, e fico pensando, puxa, que pena, porque é um momento tão legal, né? De conhecer as coisas novas, assim, e bater papo, e ver uma cabeça diferente. Vem todo mundo do colégio meio formatadinho, daí tu chega na faculdade, vem cada um de um canto. É tão mais legal. Bom, pelo menos na minha época, que agora tu já conhece o pessoal pelas redes sociais, sei lá, não sei, tô especulando. Mas na minha época era muito legal, assim, era um novo, digamos assim, isso eu achava muito legal da faculdade. Era um novo mundo, assim, sabe? Com cabeças diferentes. Isso é muito legal. Total. E eu acho que hoje a gente conhece as pessoas pelas redes sociais, pelo mundo digital, virtual. Mas é que é diferente de você ter aquelas parcerias de dia a dia, né? Eu lembro de amigos que a gente ia todo dia almoçar juntos e trocar ideia dos pepinos, dos babados, da confusão e tarará. E às vezes nem tava no mesmo curso, assim, né? Então, esse cotidiano, esse dia a dia, ele é diferente, né? De quem tá ali no teu lado. Que talvez a galera até esteja conseguindo transferir, tenha conseguido transferir isso pro mundo digital hoje, né? Por já ter, às vezes, uma vivência lá no mundo presencial, vamos assim colocar, poder transpor isso hoje pro digital, por já existirem, né, uma intimidade, já existirem rituais e assim por diante. Então, é uma nova forma de vivenciar as coisas todas. Agora que a gente já falou de jornada acadêmica, a gente já falou de projetos de divulgação científica, eu espero que vocês estejam anotando tudo que vocês estão ouvindo por aqui, porque é muito conteúdo gostoso, gente. Mas agora a gente vai pra uma série, Carol, que eu sou apaixonada, eu falei isso, acho que eu contei essa história na primeira temporada. Sou apaixonada porque um professor meu também, daquelas criaturas que fazem a diferença na nossa jornada, né? Ele um dia me pegou durante o intervalo entre uma aula e outra e falou, olha, a gente tava discutindo ali na sala, mas vamos fazer um negócio? Pegou uma folha de ofício, uma folha A4, e começou a anotar todas as grandes referências que ele tinha tido de conteúdo na vida dele. Então entrava filme, livro, documentário, entrevistas, o que vocês possam imaginar. E aí eu comecei a partir daquele dia e ticando cada coisinha daquela. Eu ia absorvendo aqueles conteúdos e, de fato, fui tendo meus aprendizados ali, uma boa parte deles em cima dessa listinha, dessa folhinha A4 frente e verso. Então, assim surge a série importante para sua formação, Carol. Vou te perguntar algumas coisinhas e eu quero que você compartilhe com a gente aquelas coisinhas que mexeram contigo de alguma forma quando você teve acesso a elas, tá bom? Certo. Então vamos começar com um livro que não seja O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá bom. Um livro que me marcou muito é Storms of My Grandchildren, que é do James Hansen. E ele traz a questão do climate change, que eu estava comentando agora há pouco, que é uma dos meus desejos de futuro. Para mim foi muito marcante, eu li numas férias. Ele é um astrofísico que trabalhava no centro da NASA, lá de dados de mudanças climáticas, e ele conta
de uma maneira muito interessante sobre como que o clima da Terra está mudando, né? Quais são as evidências que a gente tem para saber que isso é devido ao homem. E uma coisa que me marcou bastante é a susceptibilidade da Terra, né? Ele deixa muito claro assim que eu também pensava antes de ler o livro, mas será que é possível, né? O homem aqui, esse nada, alterar o clima da Terra. Daí ele mostra como o clima da Terra é suscetível a mudanças e por uma pequena diferença. Isso me marcou muito. E ele comenta também, que é uma coisa que eu acho essencial nessa área, as questões políticas, né? Porque a gente conhece a ciência da mudança climática, não é ali o problema é como é que tu convence os policymakers, né, a mudar, enfim. É um livro muito legal. Então é Storms of My Grandchildren e ele está disponibilizado gratuitamente na internet. Adoro. Assim não tem desculpa, hein, gente? Não tem desculpa para acessar o conteúdo. Maravilhoso. E qual que é a trilha sonora? Pode ser artista, banda também, tá? Mas qual que é a trilha sonora que tá embalando aí os teus dias? Eu sou muito monocromática nisso aí. Eu escuto samba o tempo todo. Se eu vou escutar alguma coisa, vai ser samba. Então, assim, eu escuto, tipo, Arlindo Cruz. Eu gosto de Roberta Sá também. Gosto de... Tem tantos de novo aqui que eu vou acabar esquecendo. Mas assim, eu sou muito... Não só samba, assim, não é só samba, mas eu sou muito música popular brasileira. Então, raramente eu consigo escutar outras coisas, assim. Até é uma coisa... Eu considero isso um defeito, né? Porque a pessoa deve poder ter jogo de cintura. Mas assim, quando eu escuto coisas diferentes, vão ser MPB que não sejam samba, sabe? É uma coisa assim. Ou então música de anos 80 também, da minha época, assim. Não de boate até, mas pro final ali. Mas assim, a minha trilha sonora, eu diria que é samba, não samba enredo, mas assim, sambinha do estilo Arlindo Cruz e tão ótimos, não, acho que tá mais do que bom. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Eu acho... Você falou que não gosta muito de filmes, né? Não é muito do teu dia a dia. Mas tem algum seriado, algum documentário, ou até mesmo algum filme que em algum momento te marcou? Então, documentário eu gosto. Tem um documentário que eu curti bastante, é o Trash Me, que comenta sobre a quantidade de lixo no mundo. Mas, pra não dizer que eu só falo de coisas assim chatas, eu adoro uma série chamada The Big Bang Theory. E eu sei que ela já tá acabada, já passou, já não existe mais novos episódios, mas eu assisto essa série em loop. Então, assim, a gente tem a série baixada aqui no computador, sei lá. Então, assim, sempre ou quase sempre, a gente fala, vamos assistir um pouquinho do Sheldon antes de dormir. Então, assim, não interessa, a gente já assisti 30 vezes cada episódio, mas assim, é quase que uma historinha de niná, sabe? Porque eu ainda acho engraçado, enfim. Eu sei que é cheio de estereótipo, e tem lá, né, aquela coisa da loira burra, dos homens que são totalmente estereotipados, mas assim, eu acho engraçado aquilo, pra mim é uma historinha de dormir, que certamente vai marcar a minha história de vida, porque eu escuto The Big Bang Theory há 10 anos, e, bom, não sei quanto tempo eu ainda vou escutar. É que nem sabe Chaves? Uhum. Chaves, quando eu era pequenininha, Chaves tem ao total 50 episódios. E todo mundo já viu Chaves, o mesmo episódio. Quer dizer, todo mundo não, na minha geração, pelo menos eu já vi cada episódio de Chaves 30 vezes. É verdade. Acho que The Big Bang Theory pra mim é quase Chaves. Não, mas é muito gostoso, né? Pra quem é desse mundo, do mundo nerd mesmo, cara, é estereotipado? É, mas é um estereotipado dentro de uma CNTP, dentro de um universo fechadinho ali. Então, é muito divertido. De fato, é muito divertido. Gostei. É muito bom. Gostei. Eu vou preparar um banho relaxante. Onde está o seu termômetro pra banheira? Eu não tenho termômetro pra banheira. Tudo bem, então eu vou preparar um banho estressante de temperatura indeterminada. Bom, e assim, bom filme, bom livro, boa música, comida. Qual que é a sua comida favorita? Eu adoro, olha, eu gosto de muita coisa. Eu só não gosto de mocotó. Não é melhor dizer isso, eu odeio mocotó. Mas assim, se eu disser top de top, a pizza, feita pelo meu marido, que é excelente. Ou a única coisa que ele não sabe fazer, melhor que a gente come na rua, é comida japonesa. Então, assim, comida japonesa também eu adoro. E a gente acaba encomendando de tempos em tempos, porque ele não sabe fazer. Olha só. O maridão, ele tá com uma lista de afazeres, né? Aprender a fazer massagem, aprender a fazer comida japonesa. Eu já tô anotando aqui. Não, é que o Thiago, ele tem uma coisa que ele cozinha muita comida vegetariana. Adoro o Thiago. Adoro o Thiago já mora no meu coração.
nós não somos vegetarianos, mas a gente não faz carne em casa, né? Porque nós temos uma composteira e as minhocas não comem carne. Isso. Então, a gente só come o que as minhocas comem em casa. Adoro. Então, a pessoa precisa ter um cardápio mais variado, né? Então, assim, a gente acaba fazendo coisas vegetarianas, então, assim, daí tu tem um mundo de coisas boas, né? Mas aí tem das coisas que eu mais gosto desse mundo vegetariano é a pizza, né? Daí tu faz a massa em casa e tal, então tem toda uma coisa, assim, mais elaborada. Ai, que delícia, mas, enfim, gente. ele tem a mão, não posso reclamar. Ao contrário da massagem, que ele ainda não aprendeu, a cozinha, ele já tá feliz. Mas ele tá batendo um bolão em várias outras áreas, tá tudo certo. O que é uma massagem, gente? Perto de um cardápio completo de comida vegetariana. Tá tudo certo. É verdade, mas a gente não pode se acomodar com o que tá bom. A gente precisa lutar. Não, a gente precisa, né, assim, investir na relação, porque depois eu vou enjoar de só comer bem. Tem que também ter massagem. Olha só, tá certa. Vamos ter que fazer uma cartinha, uma faixa aí de pedidos ao marido. Muito bom. Ai, adorei isso, gente. Eu sou vegetariana há sei lá quantos mil anos já, porque desde que de criança, então eu sou suspeitíssima pra falar. É? Agora, ver uma gaúcha falando que adora pratos vegetarianos, eu confesso que, olha, vivi para ver este dia chegar. Que não é fácil, gente. É, claro. Não, é verdade que aqui no Rio Grande do Sul, qualquer evento, quando tinha um evento, se era um evento, era um churrasco, é uma coisa muito rara. Né? Mas assim, isso também por isso também que a gente não faz carne em casa, sabe? Porque assim, na rua, não existe o conceito, na casa dos meus pais, por exemplo, não existe o conceito de uma refeição sem carne, sabe? Pois é. É tipo assim, o que será o acompanhamento da carne? Exato. Às vezes é tipo assim, só tem um pedacinho de galinha, vou ter que fazer outra carne, entendeu? É nesse naipe. É. Então assim, no Rio Grande do Sul, eu acho que em boa parte do Brasil, tu não precisa cozinhar carne em casa, sabe? Porque é meio absurdo, assim, tu não precisa comer carne o tempo todo, né? É a minha visão. E eu acho também que, assim, churrasco é comida coletiva, né? Comida pra estar com a galera, é aquela coisa que você fica comendo horas, né? Sim, é um evento, né? É um evento, de fato é um evento. Que delícia, que delícia. E o seu lugar favorito no mundo? Pode ser físico ou pode ser abstrato? Olha, eu gosto muito, comentei das montanhas, né? Que é uma grande paixão. Então, montanhas são lugares que eu adoro estar. Mas eu vou pouco, né? Porque no Brasil não tem. Então, só quando eu viajo, assim, por alguma viagem de trabalho, ou até de férias, a gente organiza pra ir a alguma montanha, porque eu sou apaixonada. Mas, assim, um lugar que eu sou apaixonada e que eu ainda posso ir, inclusive, na pandemia, é uma praia aqui, a Praia do Silveira, em Garopaba, Santa Catarina, que é uma praia onde eu corro desde que eu tenho, sei lá, 11 anos de idade, e é um lugar incrível, assim. Então, por exemplo, eu estava escrevendo na minha tese, meus pais têm uma casa lá em Garopaba, então quando eu estava escrevendo na minha tese, por exemplo, eu levei meu computador, naquela época, um desktop, me instalei, e eu ficava no meu mundo lá escrevendo, sei lá quantas horas por dia, e daí de vez em quando eu ia, agora eu vou dar uma corrida no Silveira. E parece que o mundo se abre, assim, sabe? Existe vida além daquela tese, sabe? Então uma sensação, assim, de que tu vai ver o horizonte. Eu diria que é o lugar que eu mais gosto de estar, assim, dos lugares mais dia a dia e corriqueiro. Não dia a dia, porque eu não moro lá, né? Mas eu vou bastante pra lá. É um lugar que me acompanha desde a infância. Nossa, que delícia. Que delícia. Vou te fazer uma invejinha que eu tô um pouquinho perto aqui. Então, gostei dessa dica. Pois é. Que delícia. Ai, é linda, não é? É maravilhosa, é maravilhosa. Gente, pra quem também tá por perto, ou tiver a oportunidade em algum momento, tem que dar um pulo. Porque, olha, finzinho de tarde ou início da manhã é sensacional. É um cenário incrível. É muito legal. Sou fã. Com razão, com razão. Olha, Carol, a gente falou aqui durante a nossa conversa de algumas pseudociências aí, em especial a respeito do podcast do Fronteira da Ciência, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente aquela que você tenha ouvido aí nos últimos tempos, que ganhou o troféu de absurdinho no seu coração. Nossa, difícil classificar, né? As pseudociências. Claro, agora tem o movimento anti-vax que tá todo, que daí não... Como a gente quer dar um break na pandemia, não vai ser isso que eu vou falar. Mas pra mim é sempre muito complicado entender como é que uma pessoa acredita em terra plana, sabe? Porque terra plana, tu precisa... Na verdade, tu precisa de uma série de incongruências, assim, que é complicado pra mim, né, de visualizar como é que uma pessoa não se dá conta, né? Porque eu tava pensando como é que seria se eu vivesse, sei lá, 500 anos atrás, né? Não sei. Mas assim, hoje em dia tem até imagens, né? Da Terra vista de fora, enfim, Sim. Não sei. Se tu sobe numa montanha, tu consegue ver a curvatura. Eu não consigo entender, sinceramente. Pra mim é uma coisa assim que, meu Deus, como é que pode?
Então, assim, pra mim, eu acho que Terra plana vai a vida inteira bater o resto tudo. Vai ser sempre a maior Vai ser pseudociência. sempre a mais incrível pra mim. É a mais incrível, assim. Porque quando tu fala, sei lá, tu vai falar de homeopatia, tu vai falar de, sei lá, horóscopo. São coisas, assim, que eu ainda consigo entender que as pessoas acreditem. Eu ainda consigo visualizar. Porque, assim, é um pouco mais abstrato, né? Agora, Terra plana, meu Deus, pra mim é muito impressionante. É que eu acho que assim, ó, tem sempre o grupo do contra. Então, é o grupo do contra, entendeu? Tipo, não interessa quais são as evidências físicas que existam. A gente é do contra, logo é plana. Pode ser. Pode ser uma explicação. Pode ser uma explicação. Porque, assim, tem que ter uma. Tem que ter uma, não tem jeito. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Carol, nossa conversa foi tudo que eu idealizei mais um pouco. A expectativa, ela estava alta e ela foi mega atendida. Tô muito feliz com o nosso bate-papo. Muito mesmo. Certo. E eu adorei que tu gosta da Carlota. Até temos um questionário aberto para medir o impacto da Podfiction, né? E justamente saber essas questões. Será que a gente vai ter uma segunda temporada ou não? Se um dia tiver financiamento. Nós fizemos um questionário para isso. Então tá disponibilizado lá nas redes sociais e no site do projeto. Quem puder participar, seria ótimo pra gente poder Nossa, com certeza. Avaliar. Aquela, só aqui com o site aberto, eu já tô caçando, já que tá um formulário pra responder depois. Justamente. Quando eu falei isso, eu acabei de me dar conta que eu não botei lá. Olha só, agora a Carol vai colocar e a gente vai poder responder o questionário. Boa. Tá tudo certo. Esperem só um pouquinho, gente. Maravilha. Esperem só um pouquinho, que daqui a pouco já vai estar na hora. Exato. Não, mas até ir ao ar já vai estar lá. Eu vou colocar. Até ir ao ar. Não, é sensacional isso. Eu gostei muito porque, assim, eu tive a oportunidade durante a minha graduação de participar de um grupo de estudos afro-brasileiros. Foi, inclusive, o núcleo, assim, que me deu todo o embasamento de pesquisa, de conhecer as entranhas da universidade, assim, sabe? Saber todas as possibilidades que eu tinha lá dentro, além da sala de aula. Então foi decisório, assim. E era incrível porque a gente tinha muitos debates voltados para a questão étnico-racial e a gente via como era complicado transpor isso fora dos nossos pares, a temática, para falar com outras pessoas e que isso fosse uma coisa leve, não fosse uma coisa pesada ou aquela coisa da militância mais arraigada, mais forte, né? Que ela também é super bem-vinda, mas acho que quando a gente tá querendo levar o tema e fazer com que outras pessoas que não sejam nossos pares entendam o porquê aquilo é um problema social... Furar a bolha, Exato. Por que aquilo é um problema? Por que aquilo é uma questão e a gente não pode jogar pra baixo do tapete? Se a gente vem com a militância na frente de tudo, da parte educacional, da parte de compartilhamento de conteúdo, a gente afasta as pessoas ao invés de trazer elas pra perto e trazer elas pra dentro daquela luta que a gente quer, né? Então, quando eu ouvi, eu falei, cara, eles conseguiram trazer toda uma leveza. Enfim, tem cenas ali que a gente ouve da saga de Carlota que, se a gente se coloca no lugar da Carlota vivenciando aquilo, é repugnante, né? Você quer pegar aquele professor e tu quer dar uns catiripapos nele, minimamente falando. Mas, ainda assim, a gente consegue ouvir, consegue se entreter com aquilo, achar graça, às vezes até na saia justa, na forma que ela encontra de sair daquela saia justa. Então ficou muito gostoso. Eu achei que ficou, um tipo de coisa assim, ficou leve, dá pra compartilhar com gregos e troianos, tipo, pra quem tá dentro da militância até o pescoço, pra quem tá começando, pra quem tá completamente de fora, a gente vai conseguir aí impactar algumas alminhas no meio do caminho, porque o conteúdo ficou muito leve. Então eu achei muito legal mesmo. Ai, que ótimo escutar isso. Realmente, isso seria exatamente o que a gente esperava, né? Então, excelente saber que tu tivesse essa impressão. Tive uma experiência muito gostosa. E agora eu tô ansiosa aqui pra ver o último capítulo, que eu não sabia que ia sair agora. Tô aqui, ó, me coçando. No final de semana eu vou me divertir com ele. Beleza, maravilha, então. Bom, gente, é nesse clima delicioso que a gente vai se despedir de mais um bate-papo aqui no Cientista Também É. Carol, foi um prazer te ter aqui com a gente, de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter aberto essa cratera na sua agenda pra falar com a gente, que o papo tava muito gostoso. A gente acabou se estendendo. E pra quem virou fã, que ainda não conhecia e virou fã, e quer dar aquela stalkeada aí nos teus projetos, nos teus estudos, compartilha com a gente. Como que a gente pode te encontrar? Primeiro que o prazer foi meu, adorei o nosso bate-papo aqui. Né? Principalmente nesses momentos de isolamento da Covid, eu gosto mais ainda de bater papinho. Que delícia. Então, tem minha página da URGS, né, uma coisa meio formal, que acho que é professor.urgs/Carolina Brito. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, eu sigo bastante gente no Twitter, eu acho que é Carolina Brito BC, porque não tinha mais, a Carolina Brito CS, porque não tinha só o Brito mais.
E eu tenho Facebook, né? Uma pessoa idosa, é isso aí. Acaba tendo Facebook. E eu abri um Instagram pra poder seguir a Saga de Carlota, né? Mas eu não consigo usar o Instagram ainda, sabe? O Instagram não consegui me apaixonar por ele ainda. Então nem vou passar, porque eu não sei nem meu user lá. Ele tá tímido ainda, o Instagram tá tímido. Ele tá muito tímido. Ah, e aí tem a página da Carlota, né? Que é o www.urgs.br, a Saga de Carlota. Sim. E o do Meninas na Ciência, que é muito legal também, que é o www.urgs.br/Meninas na Ciência. Tem bastante conteúdo também. Então, essas são as maneiras de acessar os meus projetos. Maravilhosa, maravilhosa. E de fato tem muito conteúdo em todas essas páginas, viu? No Insta também tem a página da Saga de Carlota lá no Insta, que tem várias coisas, depoimentos, vídeos, resumos, enfim, dá pra se divertir bastante. Tem até algumas imagens de gravações rolando, super gostoso, dá pra tietar à vontade lá. É verdade, eu tinha até esquecido, é o @a Saga de Carlota. Exatamente, maravilhosa, maravilhosa. Eu tô aqui pra perguntar pra vocês, quantas mulheres cientistas vocês conseguem listar pra mim? Bom, gente, nós aqui da Metzer, através do Cientista Também É, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos, que eu tenho certeza que o de hoje vocês devem estar aí, ó, reabastecendo a xícara de café uma atrás da outra, porque tava uma delícia, né? Mas a gente quer saber o que vocês acharam, o que vocês estão curtindo, o que vocês querem ver mais por aqui. Então, não dá bobeira, escreve pra gente, seja pelas redes sociais, seja pelo comunidademetzer@gmail.com, vai ser um prazer atender vocês. E é claro, né, dá dica aí de convidados, quem que vocês querem ver por aqui. Vai que as pessoas aceitem e elas vão fazer que nem a Carol, que tá aqui com a gente trocando essa ideia deliciosa. Enquanto isso, nos siga em nossas redes sociais, no canal do YouTube, no nosso blog maravilhoso, para acompanhar as novidades que estão rolando sempre por aqui, tá bom? Até o próximo episódio e até semana que vem. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Dente de Leão.